Olá, amigos telespectadores da nossa TV Assembleia, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Entrevista da Hora. E, com a graça de Deus e com a sua audiência, sempre trazendo temas relevantes, importantes para o cotidiano, para a cidadania e para o envolvimento do cidadão na conjugação, aí, interação, por exemplo, no trânsito, né? Hoje vamos falar de trânsito, vamos falar a respeito aí das possíveis mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Para falar sobre esse assunto, estamos mais uma vez tendo a honra de receber aqui nos nossos estúdios doutora Aliciane Sanches, especialista em Direito de Trânsito. Seja bem-vindo e obrigado pela participação mais uma vez. Obrigada pelo convite novamente, Narbal. Trazer informação, ainda mais nesse momento, né, tão polêmico, eu agradeço a oportunidade. Pois nessa convivência, nesse convívio, e muitas vezes algumas partes se sobrepõem sobre outras, né? Nós temos aí, por exemplo, falando em direito, outros ramos como o direito do consumidor, que também muitas vezes debatemos aqui, questões relacionadas à questão do direito consumerista e o direito do trânsito hoje, né? A gente sabe que existe aí algumas regras que podem ser alteradas, né? Com a proposta, inclusive, do presidente da República, né? Que tem sido aí propalado na imprensa, divulgado aí em diversos canais, mudanças que nem todos estão concordando, né? Não é senso comum, por exemplo, a questão da não exigência, por exemplo, da cadeirinha para as crianças, a questão da dilação, né? Ou seja, do número de pontos, né? Hoje são 20 pontos, ele quer estender para 40 pontos. É uma proposta que está sendo cogitada e muita gente torce o nariz com relação apenas a esses dois aspectos aí, já se dá uma polêmica muito grande. Como é que a senhora, como operadora do direito, notadamente nesta área, está vendo essas possíveis mudanças? Ou a possibilidade dessas possíveis mudanças? É uma possibilidade que realmente a discussão está grande. Algumas coisas a gente acredita que vai passar pela votação, outras ainda são bem contraditórias, conturbadas. Uma coisa que desacelerou um pouco e também não colocou tanto em credibilidade alguns pontos foi justamente a questão da cadeirinha. Não é que não seria mais exigido, Narbal, mas não seria mais punido. Seria então, flexibilizar um pouco mais a questão como a senhora falou, da punição, da possível punição. Ou da extinção da punição. Aí, assim, a gente ouve muito, né? Fala, olha, mas se você precisa de uma lei para cuidar do seu filho, então, ou seja, você não é um pai coerente. Só que é um detalhe. A gente tem que entender que existe, sim, pessoas que não são coerentes, que colocam, né, o moleque ali pro lado de trás de qualquer jeito, vai em pé. E o Estado, ele tem a obrigação de cuidar. Ele tem a obrigação de cuidar porque é o menor. Então, se o Estado não tomar para si essa responsabilidade e deixar somente aí a cargo dos pais, tem muitos que não farão isso. Então, tira da questão hoje, que é uma infração, né, trafegar com crianças sem segurança, que seria gravíssima, e passa a ser apenas uma advertência, ou seja, uma mera advertência. Então, hoje a gente percebe que muitos, infelizmente, levam em cadeirinha, compram cadeirinha porque acha que é muito cara, em detrimento da multa. Então, analisa-se uma cadeirinha, dependendo do valor, fala, olha, né, é só ali, é só na esquina, e é assim que funciona e é assim que, infelizmente, muitas crianças morrem. Né? Ele esquece que só ali na esquina pode acontecer também. Porque não, é só comprar o pão, é só ir ali ao mercado, só que, infelizmente, são infrações que eu acredito que devem permanecer. Se brincar, eu sempre acredito que sempre deve ser maior ainda, porque a questão da criança, se ela pudesse se autocuidar, mas ela não pode. Então, tem sim, está sendo realmente criticado pela questão dos médicos de pediatria e tudo mais. Então, esse foi realmente um verdadeiro tiro no pé. Bom, tem outras questões também relacionadas aí na época que foi implantado, muita gente não gostou, e agora que pode ser extinto, né, ou revogado algumas exigências, como, por exemplo, o uso dos faróis diurnos, né? Ou dentro do perímetro urbano, ou fora do perímetro urbano. Como é que está isso também?
qual que seria a desvantagem, no entender da senhora como especialista, para o motorista, para o usuário da malha viária que interagem com esse motorista? Na verdade, a questão dos faróis, eles são importantes, independente de ter essa questão dessa mudança legislativa que teve em relação a ele. Eu sempre usei em rodovias, porque eu acredito realmente que é uma questão de segurança, mas está tendo uma pequena modificação agora. Não que vai deixar de ser obrigado os faróis em rodovia, não é isso. É que ele teve uma pequena complementação, porque hoje deverá usar os faróis baixos também em rodovia. Só que agora ele vem e coloca em rodovia de pista simples. Então quer dizer que aquelas de pista dupla, em tese, não precisaria. Eu não sei se quando foi observada essa questão da pista simples, pista dupla, tanto é que também teve uma modificação até sobre velocidade, com pista simples, pista dupla. Pista simples, ou seja, num linguajar mais popular, é aquele ir e vir, ou seja, um vai, o outro vem. E pista dupla, ou seja, 2 sentidos vão, 2 sentidos vêm. Então, estaria extinguindo da pista dupla a questão dos faróis. Nem sempre as pistas duplas, elas têm uma separação física, ou seja, por canteiro central. Então, às vezes, ela pode ser separada realmente por faixa. Então, não deixaria de ter ainda um certo risco com os movimentos contrários. Mas essa proposta, ela traz apenas a questão de pista simples em vez de pista dupla, ou seja, ou geral, como hoje está. A questão dos pontos na carteira. Tem muita gente que até hoje, nesses atuais 20 pontos, né, que acabam culminando aí na suspensão, dependendo do tipo de multa por si só a infração de 7 pontos já também cabe a cassação da habilitação, enfim, essa dilação, de pontos, o aumento de pontos, ou seja, passando de 20 para 40, como está sendo cogitado aí. Qual é a vantagem, qual é a desvantagem? E explica um pouco para a gente, né, mais uma vez, como é que funciona essa contagem de pontos. Então, a contagem de pontos, está tendo 2 mudanças em relação a isso. Uma é a questão realmente, saindo de 20, indo para 40 pontos, conforme você vai fazendo as infrações, vai tendo somatória de pontos. Para cada infração é atribuída uma pontuação com aquilo que o legislador acredita que seria, ou seja, pior ou menos pior, seja mais leve. Então, foi classificada aí da forma que a gente conhece, leve, média, grave e gravíssima. Tá. Essas infrações... para chegar a 40 pontos, vamos falar que a pessoa tem que fazer muita infração, tá? Porque o que a gente vê bastante? Os radares, né? O medidor de velocidade. E a grande maioria deles, a gente vê a pessoa levando 4 pontos. Para você conseguir chegar a 40 pontos, a pessoa tem que fazer bastante infrações. Eu acho que, uma questão muito pessoal mesmo, o Brasil, ele é um país muito violento no trânsito. E, de certa forma, os especialistas de trânsito, que trabalham com trânsito, que mexem com essa verdade todo dia, acham muita pontuação. Porque é como se você falasse, olha, pode continuar, pode fazer, a gente não vai te penalizar. A mesma coisa, por exemplo, dos caminhoneiros. Os caminhoneiros, inclusive, teriam um número maior de possibilidades. Exato. Não só maior. Assim, seriam 40 pontos da mesma forma. Só que transformaria praticamente em 70. Por quê? Porque hoje, dependendo da circunstância, 14 pontos, 19, o motorista profissional ele pode falar, olha, eu já sei que eu atingi essa pontuação, então eu quero fazer uma reciclagem preventiva para poder não ter o meu direito de dirigir suspenso. Aí ele faz, então aquela pontuação é eliminada e ele teria mais 20 pontos para fazer para frente. Com essa nova possibilidade agora, essa mudança legislativa, seria 30 pontos que a pessoa, ou seja, o motorista profissional, ele poderia fazer uma reciclagem preventiva com 30 pontos. Aí elimina aqueles 30 e ele ainda teria mais 40 para poder perder a sua habilitação. Ou seja, é muita pontuação, normal. Nós sabemos hoje que os caminhoneiros, ou seja, por estarem muito mais aí nas rodovias, tá o tempo todo trafegando, a incidência e a possibilidade de ter infração de trânsito é muito grande, mas também a gente tem, assim, algumas exceções que a gente sabe que acontece mesmo, a maioria do pessoal que leva pontuação é porque realmente fez as infrações. Mas deixa eu perguntar à senhora, doutora, fazendo aqui um pouco do advogado do Benedito lá. O cidadão, ele tem aí, por exemplo, vou dar só um exemplo simples. Aqui mesmo, em Mato Grosso, aqui na Serra de São Vicente.
não sei se continua ainda, pelo menos até pouco tempo era, e eu fui multado, inclusive, lá. Você tem uma placa que prevê 60 quilômetros, aí você, daí a pouco tem um que pode ser até 80, e você não sabe o limite ali de onde a advertência de 60 termina e onde começa a possibilidade de 80. A senhora concorda comigo. E outra, tem lugares que os radares estão escondidos, não tem placa advertindo, quer dizer, também eu acredito que uma outra coisa, isso na minha opinião, se é para poder prevenir o acidente, que o cidadão não ultrapasse a velocidade permitida naquela via, tanto faz o radar estar escondido ou não, ele já está avisado que é 80 quilômetros. Mas tem rodovias que pode chegar até 120, se não me engano, veículos leves, né, de passeio, 80 quilômetros, 60 quilômetros, e eu acho que é isso aí que muitas vezes causa esse volume, principalmente no período de férias, né, onde, lógico, o fluxo aumenta, as distâncias aumentam e as multas aumentam também. Ou eu estou falando, ou eu estou enganado? Narbal, o que acontece? Então não é tão difícil chegar nos 20 pontos aí. Você está me falando por um senso comum, tá? Sim, é verdade. Agora eu vou pegar por uma questão legislativa. Tá certo, ou seja, se aquela via a 80, se é um radar fixo, já está avisado, todo mundo tem obrigação dos 80, ponto. Agora, Alessandro, tem situações que muda a velocidade. Você trafega naquela velocidade até que você encontre uma outra placa que divirja daquela que você encontrou, que você está mantendo aquela velocidade. Certo. Aí eu teria que falar com você um momento só para a gente discutir sobre todos os tipos de radares. Por quê? Tem situações que está no perímetro urbano, tem situação que está no perímetro rural. Dependendo da velocidade, vai acontecer o quê? Você tem o agente de trânsito, ele não pode apontar, por exemplo, para você um radar portátil se tiver com 100 metros. Então, ou seja, tem uma legislação, tem uma resolução própria que fala somente sobre radares, inclusive da velocidade, qual é a metragem que se apura, se pode ou se não pode estar escondido. Se tiver escondido, teria que ter uma questão da velocidade. Não tem velocidade, então o código já diz qual seria a velocidade, mas ele tem que estar aparente. Então são várias situações que envolvem uma questão de radar que as pessoas não têm conhecimento. A gente só muda. Não, mas aí que tá. Se só muda e fez errado, o agente não observou o que está dentro da resolução, aí que cabe os recursos. Tá? Isso acontece às vezes. Olha, você devia ter no mínimo 300 metros, só que é o seguinte, você estava 100. Então você não poderia ter pego nessa situação. Mas todas as situações de radares têm que estar sinalizadas. A condição da via, não que existe ele. Tá? Já houve uma obrigação uma vez que tinha que falar que ele existe, mas não, essa obrigação ela não é mais. Tem até uma proposta que eu vi, não lembro bem onde foi que eu li isso, que é a seguinte, por exemplo, eu até comentei acho que com a senhora mesmo. A pessoa, por exemplo, sai daqui para Cáceres, por exemplo, que é uma retona e tal, não tem um outro município ali, depois de Levergé, não tem mais entradas para outro município, né? A pessoa sai em tese, indo até de Cuiabá para Cáceres. Então, ali no 120, por exemplo, na polícia, ali tem câmeras e tal. O cidadão passa ali no horário X e chega num outro ponto, já na entrada da cidade, numa outra barreira ou numa outra câmera de rodovia que estão colocando agora, já, ainda que não seja sem tempo, né? Pode também ver o horário. E fazer aí esse cálculo de... Não tem... isso já estava sendo estudado, ou seja, para ter essa velocidade média. Média. Né? Ou seja, bom, você nesse medidor de velocidade, você não passou com velocidade alterada, mas pelo horário que você chegou, você alterou em algum lugar, não é? Só que isso não é uma realidade ainda, tá? Não duvido que venha a ser, mas não é. Uma coisa que eu quero chamar a atenção... Seria aquela coisa igual de rally, de irregularidade, mais ou menos aquilo ali. Exatamente. Você tem que chegar nos pontos, né, nos PAs lá, exatamente, no horário exato, porque senão você ultrapassou a velocidade. Eu quero chamar uma coisa muito importante. Lá em Várzea Grande, você está vendo que o pessoal, né, da fiscalização está operando com radares. Sim. Gente, radar eu falo, mas é medidor de velocidade, mas é popularmente chamado de radar, por isso que eu estou falando radar. Estou até falando, não faça do radar uma arma. A vítima pode ser você. Falam pro pessoal lá da Guarulhos. Você viu lá de Várzea Grande que lá tá tendo, né, eles estão atuando tá polêmico o negócio. Por radar. Você ouviu falar, ouviu escrito em alguma faixa que tipo de radar é aquele? Não. Se você passar lá, você vai ler. Radar
móvel, né? Aí fala assim, olha, o pessoal está pegando radar. Saiu, inclusive, uma reportagem falando radar móvel. Vamos imaginar ali a FEB, 60 km horários, você passou, Narbal, a 68. Aí você chega a autuação na sua casa, 68 você passou, chega a autuação na sua casa e você, como uma pessoa muito entendida do negócio, você vai falar, não entendi porque eu fui autuado. Eu estava a 68. Velocidade aferida, 68. Velocidade, aí eles fazem um desconto, caiu para 61, porque, ó... A margem de... Olha, entendo o problema. Radar fixo, radar portátil, radar estático, são 7 quilômetros até 100. Passado de 100, aí é 7% que dá a margem de desconto. O radar móvel são 10. Então, se ele está me anunciando que é um radar móvel, eu passei 68, ele não pode então eu estou para 58. Só que eles colocaram, não sei de onde tiraram, jogaram o portátil e está dando nome de móvel. Então, assim, isso aí é uma desinformação, porque a margem seria diferente. Então, o adequado é joga o nome certo, é portátil. Ali está sendo operado portátil e não móvel. O móvel é aquele que o veículo que está fiscalizando acompanha o veículo fiscalizado. É esse agora que está muito em voga aí, que é ser... Não, não é. Não é não? Esse aí é apenas para analisar se o veículo tem alguma regularidade ou não. Ele não é um radar móvel. Certo. Ele não é nem um sistema metrológico. Certo. Esse que ficam dentro dos carros que você fala, sim. né? Ele não é nem um sistema metrológico. Então, seria interessante que consertasse, trocasse a faixa, falando que é radar portátil, porque se alguém uma hora der a cara, fala, ó, peraí. Então foi uma desinformação, porque eu sei que eu posso passar até 10. O móvel, então, é aquele que a viatura da polícia, ainda que descaracterizada, Não, pode tem que estar caracterizada. Ah, tá. Porque tem gente aí... Toda fiscalização tem que estar caracterizada, entendeu? Tá. Então, assim, nós temos, então, 4 tipos de radares. Nós temos aí o fixo, o móvel, o estático e o portátil. Somente o móvel que não é de 7 quilômetros o desconto. Seria de 10 até 100 km horários. Acima disso, 10%. 10%. Então, a informação das faixas de Várzea Grande estão erradas. Já pensou? E essa questão aí do carro ter que ser caracterizado, de ter aviso ou não ter aviso, é muito polêmica, porque continuam, não é nem objeto desse assunto, mas estão falando de trânsito, né? Estão falando de radar, essas autuações que estão, ou notificações, né? Não sei como é que é o termo, seria aí do radar, autuação já. São autuações. Essas autuações aí são muita gente dizendo que parece um flagrante armado. Quem não sabe, o pessoal fica escondido, só ali esperando o camarada passar. Se bem que, como nós falamos antes aqui, se na via está lá a placa de 80 quilômetros, não interessa se o cara está em cima do prédio, atrás da árvore, se transgrediu, se está acima da velocidade permitida na via. Mas ainda tem muita polêmica, tem muito pano para manga para se discutir isso aí, e por isso cabe os tais recursos. Como é que funciona esses recursos? Bom, você... Para questionar justamente isso aí, essas frações. Exatamente. Você, numa situação dessa que eu exemplifiquei mesmo de Várzea Grande, você tem uma desinformação, o Estado ele é responsável por aquilo que ele fala, de dar publicidade aos seus atos, e falar o correto, né? Porque isso... Não que a pessoa fala, Alessiane, mas 3 km por hora, a pessoa calcularia isso. Não, mas é uma desinformação, não deixa de ser uma desinformação. Então é para isso que serve, para você realmente discutir aquilo que você não concorda. Outra coisa que está sendo bem discutida, Narbal, nessa mudança de projeto, é a questão da validade da carteira, né? Ah, pois é, também isso aí. Vai passar de 5 para 10 anos. 10 anos. Vai aumentar também, você imagina... Vai também, não vai exigir mais a questão das autoescolas lá. O toxicológico. Não, e o outro também, As aulas noturnas. Meu Deus. do simulador. O simulador também não. Pois é.
Mas o simulador ele pode ser modificado, já foi aí, porque ele pode ser por resolução, ele não precisa Certo. da lei, Sim. né? Porque foi criado também por meio de resolução. Tanto é que alguns estados nem estão usando, né? Ou estão todos já? Hoje, no país, todos são Mas obrigação. ficou um tempo, alguns tendo, outros não, né? Mas muito com luminares, muitos com sentença que não são obrigados. Agora, imagina, Narbal, assim, a gente tem que convir que uma pessoa com 1 ano, 2 anos, modifica muito a sua condição física, Verdade. a mental. 10 anos de renovação é muito tempo, Narbal. Aumentou também para mais de 65 anos. Mais de 65 anos, que hoje seria de 3, passa a ser 5. Então, assim, nesse aspecto, independente de questão partidária, porque eu não sou adepta a nenhuma aí, a gente tem que criticar. Não é correta a questão, porque a gente está falando de vidas. E a renovação da carteira, passar de 5 para 10, é muita coisa. Né? De mais de 65 anos, passar de 3 para 5, aí tem muita gente que fala assim, mas eu não vou renovar minha carteira, eu vou esperar mudar para 10. Aí, assim, aí existe o quê? A população compactuando com isso. Só que ela esquece que ela está pensando nela, só que existem determinadas pessoas que podem ocasionar acidentes sérios, inclusive contra ela. É verdade. Se ela participa, se ela está, como nós falamos, interagindo, né? A palavra bonita, né? Interagindo aí no trânsito, ela também é passiva de ser vítima. Então, realmente é um ponto que eu discordo totalmente, é aumento disso aí. Para finalizar, estamos estourando o tempo um minutinho, mas vou pegar uma pergunta, se ela puder ser sucinta, e vamos já que renovar o convite para uma outra oportunidade de falarmos sobre outros aspectos, mas nunca eu não poderia deixar passar, eu estou até divulgando muito isso aí, batendo em cima disso aí, desde maio, né, do Maio Amarelo, é a questão do uso do celular, não só falando, como pior ainda, mandando mensagem e lendo mensagem enquanto dirige. Eu comentei com a senhora também um dia desses, que eu vi um motoqueiro, ele não é motociclista, um motoqueiro digitando com uma pessoa na garupa, inclusive. E como é que se faz para poder evitar uma prática, uma conduta tão lesiva como essa daí? Que mecanismos podem ser lançados aí, ou mão do que, porque é um risco tão grave, tão grande quanto a questão de dirigir sob efeito de bebida alcoólica e, enfim. Fiscalização. Ou seja, fiscalização junto com educação, ou seja, um processo educativo contínuo, frequente, ou seja, direto e constante, porque a gente vê alguns pontos, Maio Amarelo, ou ainda em setembro, que é a Semana Nacional de Trânsito, alguns pontos mais específicos. Mas para essas coisas tem que ser direto, não tem como. Mesma coisa de faixa pedestre. Tem algumas faixas pedestres que você observa hoje que já são respeitadas. Por quê? Porque ficou fiscalização ali 1, 2, 3, 4, 5, o povo acostumou. Tudo é uma questão de hábito. Se as pessoas entrarem nessa condição de hábito, elas vão conseguir. Mas, ou seja, tá mais fácil talvez só autuar, porque isso também gera, né, receita. É verdade. Então tem que ter uma questão de fiscalização e um processo de educação muito forte. Pois é, eu falo isso porque realmente para você que tem essa conduta, espero que não tenha, e se tem, deixe de tê-la, porque realmente um vacilozinho, frações de segundo, você desvia a atenção aí do para-brisa para olhar para uma tela de cristal líquido, você pode estar de repente colocando em risco muitas vidas, inclusive a sua. Ou, aliás, não só a sua, como muitas outras também. Bom, nós ficamos por aqui. Gostaria de mais uma vez agradecer a doutora Alessiane. Só uma ressalva. E a questão do celular na direção já é, por pesquisas recentes, a primeira causa de acidentes, o primeiro causador de acidentes nos Estados Unidos é o uso do celular na direção. Doutora, obrigado pela participação. Sabe que está aqui, nós estamos aqui com as portas abertas sempre para recebê-lo e gostaria de contar outras vezes com sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. É importante essa abertura de informação à população e ainda mais nesse momento que realmente a gente está com muitas modificações, então trazer a informação é necessário e obrigada. Bom, nós ficamos por aqui e já renovo o convite também para você a nos acompanhar aqui na nossa programação. Eu aguardo você num próximo encontro. Fiquem com Deus e até lá.